Provérbio 12 e o versículo 17 diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha prepara o seu engano. Nós somos dependentes da verdade. Não é que nós não possamos usá-la por alguma razão no momento. É que nós somos dependentes da verdade. Porque a falsa testemunha faz uso do engano. Então o engano ficou para a falsa testemunha. Em virtude dessa palavra, eu quero agradecer a Deus, e agora que nesses instantes que eu estou gerando esse momento para me desculpar em razão à verdade manifesta nas EBDs do Espírito Santo e os argumentos bíblicos pela qual Cristo Jesus tem me inspirado a estudar e refletir e compartilhar. Eu tenho me encontrado nesse ministério das EBDs. Eu tenho 25 anos de EBD, esse ano vai fazer 25 anos de lição entre sala de jovens e adultos. Então, com 33 de fé, eu tenho 25 de EBDs. E tenho exposto os EBDs que eu tenho meditado, refletido, estudado e composto a aula em rede social. Tudo que está ali é inspirado pelo Espírito Santo. Após a leitura da palavra, o professor capaz, escolhido, chamado e capacitado teologicamente, compõe pela CPAD a revista e nos orienta que estudemos. E todas as igrejas, a Assembleia de Deus, fazem uso da lição da CPAD. Eu tenho 25 anos nesse estudo e aprendemos demais. Tanto aprendemos com o que recebemos, como aprendemos com aquilo que encontramos na palavra. Mas a maior força é o Espírito Santo, que nos dá o conteúdo profundo. E se, porventura, em alguns momentos da meditação, eu me equivoco ou erro alguma coisa, além de expressar o pedido de desculpa em rede social, eu quero confessar que o próprio Deus quem me orienta e quem me corrige e quem me ensina onde eu errei e como que eu posso consertar. É claro que isso depende da ajuda da palavra, da Bíblia, da oração, do Espírito Santo e da bagagem que já temos em mãos. Não só a palavra hoje em mãos, que quando a palavra estava sendo composta, ela não estava como nós temos hoje. Então nós vivemos a geração e o milênio dos privilegiados. A palavra, há 2000 anos, ela está cumprida e ela está composta em nossas mãos. Então isso é um dos privilégios maiores, que nem a igreja primitiva estava com a palavra cumprida. Ela tinha simplesmente a lei e o mandamento. E os evangelhos ficou para os discípulos, pela qual fundaram a verdade e escreveram a verdade. E logo em seguida veio o missionário, pastor Paulo de Tarso, que se converte milagrosamente e administra as primeiras igrejas juntamente com os apóstolos e torna expansivo a verdade da justiça de Deus aos homens para a salvação da vossa alma. Que eu quero me desculpar aqui das minhas falhas, dos meus erros, que não dá para
ministrar uma lição em 1 hora, em 55 minutos, passar de 1 hora, porque é muito argumento e aquele texto bíblico muitas vezes está cheio de verdades que precisam ser expressas. As verdades de Deus, elas precisam estar estampadas, elas precisam estar na vitrine a cada instante. E o conselho eu deixo: nunca deixe de ler ou de ouvir uma palavra de Deus. Mesmo que você conheça o texto bíblico, mesmo que você conheça a palavra, que você seja até um bacharel em teologia, sempre pare para ouvir o que a palavra está falando, que ali ela pode trazer algo que você nunca ouviu. A palavra de Deus, ela não se limita só no estudar, na teologia, naquilo que já sabemos. Não, ela é extremamente expansiva e ela abrange bastante conhecimento revelatório. Às vezes você lê uma passagem que você tanto está teologicamente ensinado, como você vem com bagagem de estudo assim presente, e ela ainda traz um conhecimento, uma mensagem sobrenatural que você não sabia que estava ali. Então eu quero me desculpar pela rapidez, pelo tempo, não tem como reduzir. Tem, mas você corta metade de tudo que o Espírito Santo de Jesus, pela qual temos agora no tempo da graça, quer passar e transmitir. Então o conhecimento do Espírito Santo, ele vem sempre amadurecido de acordo com a realidade da geração. E nós estamos vivendo uma geração hoje que a palavra e o Espírito está trazendo a medida daquilo que as pessoas estão se posicionando. Uma coisa é certa: nós estamos em outra geração. Mas a palavra e o conselho de Deus é o mesmo. Muito embora a geração que passou e todas as outras, pode ser que não tenha visto a palavra como nós estamos vendo hoje. Estamos tendo. Ou se viram melhor, ou se não alcançaram como temos hoje. Então a nossa geração, o nosso tempo, a palavra de Deus é outra para nós. Porque o que se gera novo é a geração. Todo o conhecimento que nós temos da palavra, ele vem sendo trabalhado e trazido nos homens escolhidos de Deus. De acordo com o salmista Davi. O salmista Davi, ele fala de todos os momentos que passamos com Deus e todos os momentos que passamos espirituais diante de Deus e que encontramos a Deus e que passamos as batalhas espirituais que temos. Então, a palavra de Deus, os momentos expressos da palavra, eles são já experiências que abordarão as gerações, como homens, como pecadores, como pessoas que nascerão para enfrentarem conflitos, enfrentarem desafios. Tem os escolhidos de Deus e tem os que realmente não são. Então nós nascemos com essa índole de desafios. E os conflitos que o rei Davi passou no seu reino, com o povo de Israel, eles refletem hoje na nossa personalidade individual, porque a salvação é individual. Eu quero me desculpar nesses instantes que eu estou aqui gravando Provérbios 12, 17, acerca da verdade, até do meu comportamento visual, esse trocar de lugar. Eu sinto muita cãibra e aí eu fico trocando de lugar constantemente em quase todos os áudios que eu coloco em rede social. Então, essa mudança de lugar são cãibras que eu sinto no corpo mesmo, no sangue. Em qualquer lugar do meu corpo eu tenho facilidade de sentir cãibra. E essas câimbras me fazem constantemente mudar de lugar e, geralmente, para mim, como eu ministro muito mais sentada, então eu consigo me mover bastante por causa das câimbras. E se eu fizer ministrar em pé, eu também sinto
E eu troco, geralmente eu troco de lugar, de posição corporal. Eu não sento e falo como eu estou aqui parada. Então isso me traz uma preocupação, uma inquietação para expressar a razão porque eu me movo tanto de lugar. Agora eu estou até parada, mas acontece muito isso. E a palavra é a verdade que nos salva, não podemos ficar calados. E quem tiver a palavra como revelação ou como base teológica, verídica, base teológica, arqueológica, vamos para cima, porque a verdade precisa ser expressa, e já que ela já está cumprida em nós. Nós já temos o lugar da verdade, nós já temos o conhecimento dos patriarcas da verdade, nós já temos de onde esses homens vêm vindo para estar hoje como servos de Deus, como eles vêm sofrendo modificações, e temos que examinar as modificações, as corretas e as absurdamente erradas. E sabemos que somos sensíveis a mais errar do que acertar, por conta daquilo que Deus deixa bem claro do que é o pecado, do que é o homem e do que é a vida. Essa vida, ela está em natureza de condenação, mas ela não foi absolutamente condenada porque é vida. Então Cristo veio trocar a vida, mas para trocar a vida pela vida eterna, tem que crer nele, tem que conhecê-lo na palavra. Porque Jesus, ele veio como Filho de Deus, mas Jesus, ele está na história desde o princípio. Até antes do mundo existir, Jesus já estava no plano. Então Jesus nasce e se gera no princípio da rebelião e da destituição, que foi o princípio da causa e da razão pela qual Deus criou todas as coisas. Então essa é a verdade que nós temos para expressar na vida e vencer todos os desafios e obstáculos que estão diante de nós. Então as guerras são muitas, mas eu deixo aqui 1000 desculpas pelos os argumentos, pelas dificuldades. Milagre é eu estar refletindo, compartilhando comigo mesmo e me edificando a mim mesmo nos argumentos tão bem definidos e tão eternos. Porque o que eu recebo de Deus, meus irmãos, é plenamente básicos, plenamente confirmados, básicos, mas confirmados no Espírito Santo. Então às vezes eu pergunto uma coisa e o Espírito Santo já me dá a profundidade desta palavra. E não tem meios, não tem abundância de meios, não tem uma abundância de formas de divulgação. Mas aqui tenho, eu estou usando, e uma delas é aquilo que Paulo disse: o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, o que eu tenho, isso eu te dou. O nome de Jesus Cristo. Creia que será salvo tu e a tua casa. Toda salvação tem um milagre por cima e por cabeça, como testemunho da grande obra de Cristo Jesus. A grande verdade é Cristo, o testemunho dele, e somos o galho que sai do seu arvoredo. E aqui eu deixo as minhas desculpas pelas falhas daquilo que está chegando na rede social. Amém. E deixo o Provérbio 12:17, que a verdade é preciso ser falada, ser trazida, ser exposta, ser julgada, ser mostrado o juízo.
por causa da falsa testemunha que usa o engano. O engano é um absurdo, o engano é o fim. E quantos fins têm vindo pelo engano? De vidas, de pessoas, de projetos, de planos. Então, a verdade é melhor, porque ela nos conduzirá ao fim glorioso. Amém.